Fala galera, beleza? Sou o professor Elton. Vamos corrigir mais uma questãozinha aí do PISM, processo seriado da UFJF. É uma questão do ano de 2016, é o módulo 3. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like aí no vídeo. Considere as afirmações. Primeiro, o polinômio P possui pelo menos uma raiz racional. 2. Se R é raiz do polinômio T, então 2R é raiz do polinômio Q. O polinômio S é fator do polinômio U. É correto afirmar que, então, qual ou quais afirmações aí são verdadeiras, né? Então vamos começar com a afirmação 1. A afirmação 1 está falando que o polinômio P possui pelo menos uma raiz racional. Como que eu vou saber se ele possui ou não uma raiz racional? Bom, a gente vai usar aqui o teorema das raízes racionais. O teorema das raízes racionais ele diz o seguinte: se esse polinômio possui raízes racionais, essas raízes elas vão ter esse formato aqui, P sobre Q. Onde P são os divisores de 1. Então, vamos colocar aqui, ó, divisores de 1. E o Q são os divisores do 2. Então, se existe raízes racionais, elas têm esse formato, né? Os divisores de 1 sobre os divisores de 2. A gente vai sempre pegar aqui o coeficiente A e o termo independente. Agora, quem são os divisores de 1? Os divisores de 1 seriam o menos 1 e o 1. E os divisores de 2? Bom, os divisores de 2 pode ser o menos 2, o 2, o menos 1 e o 1. Então, se existem raízes racionais, elas vão ser desse tipo aqui, ó. Vou colocar só x, vou colocar x1 não. Elas vão ser desse tipo. Menos 1 sobre menos 2, que vai dar 1 sobre 2. Ou menos 1 sobre 2, que vai ficar meio. Ou menos 1 sobre menos 1, que vai dar 1. Ou menos 1 sobre 1, que vai dar menos 1. Aqui vai repetir, né? Vai ficar menos meio, já tem. Vai ficar meio, já tem. Vai ficar menos 1 e 1 também já tem. Então, se existem raízes racionais, elas podem apresentar uma dessas 4 formas. Ah, mas como que eu vou saber qual que é verdadeira? A gente vai testar. Então, a gente vai pegar aqui agora a afirmação 1. Esse é o polinômio P, né? É um 2x à quinta menos 8x à quarta mais x mais 1. Vamos testar. Vamos começar com os números inteiros. Vamos testar aqui o menos 1. Bom, se o x for menos 1, vai ficar 2 vezes menos 1 à quinta menos 8 vezes menos 1 à quarta mais menos 1 mais 1. Então, o P de menos 1 vai ser 2 vezes menos 1 à quinta dá menos 1, né? Expoente ímpar mantém o sinal da base. Menos 1 à quarta vai dar 1 positivo. Mais menos 1, mais 1. Então, eu fiz as potências primeiro, então agora eu vou para as multiplicações. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 8 vezes 1 vai dar menos 8. Mais vezes menos, menos, mais 1. Isso aqui vai dar o quê? Menos 2 com menos 8, menos 10. Então, deu menos 10. Ou seja, o menos 1 que a gente testou, deu errado, né? Ele não é raiz porque a resposta não foi 0. Então, vou descartar essa resposta. Vamos testar o 1 positivo? Bom, testando o 1 positivo, é só pensar o seguinte, né? Se aqui em vez de menos fosse mais, vou só tirar o sinal de menos. Então, aqui vai ser mais. Então, mais vezes mais dá mais, menos vezes mais dá menos, mais vezes mais dá mais. Então, ficaria quanto agora? Se isso fosse menos 1. Estamos testando menos 1 aqui, ó, aproveitando a continha pronta. 2 mais 1, 3, mais 1, 4. 4 menos 8, menos 4. Então, não deu 0. Então, o 1 também não é raiz.
E agora a gente vai testar as raízes fracionárias. Então, vamos abrir um espacinho aqui. Vamos testar uma delas, torcer para ser a correta, né? Já perdi tempo fazendo duas. Vamos pegar o meio ou o menos meio? Pior que eu não sei. Vou pegar aqui o menos meio. Já que eu estou subindo, vamos de menos meio. Então vai ficar 2 que multiplica menos meio à quinta, menos 8 que multiplica menos meio à quarta, mais menos meio, mais 1. Então o P de menos meio vai ser igual a 2 vezes expoente ímpar, mantém a base, né, o sinal da base, 1 à quinta 1, 2 à quinta 32. Menos 8 que multiplica expoente par, o resultado vai ficar positivo, 1 à quarta 1, 2 à quarta 16. Vamos repetir aqui. Então o P de menos meio vai ser o quê, né? 2 vezes 1, 2. Só que dá para simplificar por 2. Vou colocar já direto simplificado. Vai ficar menos 1 sobre 16. Menos 8, 16 dá para simplificar por 8, né? Vai ficar meio. Menos meio. Mais 1. Então já deu para perceber que isso não vai dar zero, né? Menos meio com menos meio dá menos 1. Corta com 1. Isso vai dar menos 1 sobre 16. Então, também não deu. E se fosse o meio positivo? Né? Se o meio fosse positivo. Bom, se o meio for positivo, deixa eu pegar a borracha aqui. Aqui é menos, né? Deixa eu apagar aqui, o meio é positivo. Então, aqui vai ser mais, aqui vai ser mais, aqui vai ser mais. Então, aqui vai ser mais, aqui já é mais, aqui também é mais. Mais vezes mais aqui vai dar mais, aqui vai continuar menos, e aqui vai dar mais. Meio menos meio, isso aqui também não vai dar zero, né? Isso aqui vai dar 17 sobre 16. Isso aqui vai dar 17 sobre 16. Também não deu zero, então o x meio também não é raiz. Conclusão, né? O polinômio P ele não possui raízes racionais. Tá? O polinômio P não possui raízes racionais. Então que jeito que são essas raízes? Elas podem ser irracionais ou raízes complexas. Tá? Então todo esse trabalho que nós fizemos foi só para concluir que a afirmação 1, né, que o polinômio P ele não possui raízes racionais. Tá? A gente usou o teorema aí das raízes racionais e chegamos então a essa conclusão. Né? Então a primeira ela é uma afirmação falsa. Beleza? Bom, vamos continuar. 2. Se R é raiz do polinômio T, então 2R é raiz do polinômio Q. Bom, vou colocar assim, ó. Eu sei que o polinômio T tem essa carinha. X ao cubo mais 2x ao quadrado mais x mais 15. E o polinômio Q tem essa carinha. 2x ao cubo mais 4x ao quadrado mais 2x mais 30. E no polinômio T, eu sei que R é a raiz. O que isso quer dizer? Que se eu colocar R no lugar do X, se eu fizer isso aqui, colocar R no lugar do X, o resultado é igual a zero. Isso quer dizer que é raiz, né? Se eu substituir o X por R, o resultado é zero. Lá no polinômio Q, eu até poderia puxar um fator comum aqui, que seria o 2. Então vai ficar x ao cubo. 4 dividido por 2 vai ficar 2x ao quadrado. 2 por 2 vai ficar 1. 30 por 2, 15. Vai ficar desse jeito. Então, o polinômio Q, eu posso falar que ele é 2 vezes. Quem que é esse polinômio? Esse polinômio é exatamente o polinômio T. Então, Q é 2 vezes
t de x. Então eu posso afirmar que R é raiz de quê? R é raiz de quê? Agora, e 2R? Bom, 2R eu não posso falar nada a respeito disso, né? Isso aqui, por exemplo, se eu colocar R no lugar, eu sei que isso tudo aqui vai ser zero por essa afirmação, né? Aqui vai ficar R ao cubo, mais 2R ao quadrado, mais R, mais 15. Isso que está aqui dentro, eu sei que é zero. Então, o R é raiz. E 2R? 2R eu não posso afirmar nada. Então, a afirmação 2, ela também é falsa. Tá? Então, sobrou o quê? Sobrou para a gente analisar a afirmação 3. Só que aqui, apenas 1 é verdadeira? Não. Apenas 2? Não. Apenas a 3? Sim. Só sobrou ela para analisar. Apenas ela tem que ser a verdadeira. Ah, mas como que eu desenvolvo essa afirmação? É só dividir. Vai dar um pouquinho de trabalho. A gente pode fazer aí um método-chave, daria um pouquinho mais de trabalho, ou a gente pode usar o teorema do resto, né? Se esse cara for fator, o resto da divisão é zero. Mas como que eu calculo o resto da divisão, né? Vamos calcular aqui o resto da divisão. Para calcular o resto da divisão, basta calcular o valor numérico do polinômio para a raiz do fator. Ou seja, quem zera esse fator? Para zerar isso aqui, o x tem que ser menos 1. Esse é o teorema do resto. Vai ficar 7 vezes menos 1 à oitava, mais 2 vezes menos 1 à quarta, menos 4 vezes menos 1 ao quadrado, mais 6 vezes menos 1, mais 1. Né? Se fosse fazer o método-chave, daria muito trabalho. Então, o resto da divisão que a gente está procurando, né, tem que ser zero no final, vai ficar menos 1 à oitava, 1. Menos 1 à quarta, 1. Vou colocar parênteses aqui também. Menos 4 vezes menos 1 ao quadrado, 1. Mais 6 vezes menos 1, mais 1. Então, o resto da divisão que nós estamos procurando, 7 vezes 1, 7. 2 vezes 1, 2. 4 vezes 1, 4. Só que mais vezes menos dá menos. Mais vezes menos, menos, vai ficar menos 6, mais 1. Então, o resto da divisão aqui, é claro que tem que dar zero, né? 7 mais 2, 9 mais 1, 10. Menos 4 com menos 6, menos 10. Logo, o resto é zero. A divisão é exata. S de x é um fator do polinômio u. Então, a alternativa, a letra C. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários e até a próxima resolução.